de ser convidado, de estar com vocês nesta manhã, estar aqui nessa parte da nossa igreja. Eu quero compartilhar, quero refletir rápido com vocês na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, e quero comentar o texto com vocês, para que a gente tenha sempre um pouco de fixação no ensino. O título da pregação poderia ser assim: vivendo na expectativa, um chamado à santidade em tempos de escárnio. Viver na expectativa, chamado à santidade em um tempo de escárnio. Essa carta foi escrita, dizem os estudiosos, provavelmente em 66 depois de Cristo. Já há 66 anos que a igreja já rodava, o mundo mediterrâneo já havia conhecido a igreja, já tinha igreja em todo o mundo mediterrâneo, pelas viagens do apóstolo Paulo. Aquelas igrejas lá de Corinto, de Gálatas, Efésios, já estavam funcionando. E o apóstolo Pedro é guiado por Deus para mandar uma carta, para escrever uma carta, falando, reavivando a memória dos crentes de então. Havia já naquele tempo doutrinas erradas entrando na igreja, doutrinas de pensamento filosóficos, doutrinas que depois do primeiro século começaram a se chamar gnosticismo, tem a ver com gnoses, conhecimento no grego. E essa linha de pensamento achava que a matéria era má, era ruim, e Deus não poderia se tornar carne, Jesus não vem em carne, Jesus não era de fato Deus. E isso já estava complicando a vida da igreja, já havia sinais de contaminação na igreja, e várias outras cartas são escritas. 1 João fala sobre isso, um combate, o Evangelho de João combate esse pensamento. Então a igreja, desde o seu início, ela começou com luta e com perseguição. E neste momento não era só perseguição física, era uma perseguição também doutrinária, também ideológica, também de pensamento. Então vários falsos mestres estavam entrando na igreja e estavam ensinando essas verdades. Diziam que a carne era má, o corpo era humano, era mau. E essas pessoas tinham vidas promíscuas, extremamente pecadoras, pecaminosas. O mundo grego era muito pecaminoso. O homossexualismo era muito normal no mundo grego, fazia parte da sociedade grega, fazia parte da cultura grega. E quando vem o Evangelho de Jesus, ele vem para quebrar, para destruir esses pensamentos. Mas eram todos crentes novos, e não havia documentos ainda, não havia ainda escrituras para que aquele povo pudesse crescer na fé, ter parâmetros. Eles apenas tinham ouvido o que os apóstolos falaram, alguns sabiam o que os profetas falaram, mas não havia ainda a firmeza para aqueles crentes andarem no caminho de Deus, e aquelas contaminações estavam entrando. Então Pedro é um desses que deixa o registro para a igreja, deixou para aquele tempo, deixou para nós também hoje, sobre como a igreja proceder. Então, vivendo em um tempo de escárnio, um chamado à santidade em um tempo onde há escárnio, onde há gozação, onde há humilhação do evangelho, das coisas de Deus. Você imagine que no primeiro século já, o mundo romano, eles acreditavam, havia uma grande difamação contra os crentes, eles eram muito perseguidos, porque eles acusavam os crentes de serem antropófagos, por causa da ceia do Senhor. Então, no ensinamento do sangue de Jesus, do corpo de Jesus, então no mundo grego eles eram acostumados de antropofagia. E as pessoas tinham ódio dos cristãos por causa disso. Não era a primeira vez que se difamava, que se escarnecia da igreja. Aquele povo, os crentes eram acusados de orgias, porque eles acabavam tendo que se reunir nas catacumbas das cavernas, em lugares escondidos. E as pessoas então mal intencionadas diziam que os crentes se reuniam lá para fazer orgias sexuais, canibalismo, orgias sexuais, ateísmo. Então a igreja, desde o seu começo, ela veio debaixo de agressão e perseguição. E eles não tinham o privilégio que nós temos hoje, de ter a carta de Pedro pronta, e a carta de outros apóstolos. Então, para nos ajudar aqui, o apóstolo Pedro começa capítulo 3, versículo 1, lembrando as promessas do passado. Se você tem sua Bíblia aí, se você tem no celular, liga aí a tua Bíblia, para a gente poder ler juntos. Ele diz, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, amados, esta é a segunda carta que lhes escrevo. Lembram, ele escreveu a primeira, está do lado da sua Bíblia aí.
Ele escreveu a primeira com outros assuntos, e ele diz, olha, estou escrevendo a segunda carta. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem. É necessário recordar os ensinos antigos. Hoje em dia vivemos um tempo em que as pessoas querem uma pregação nova. As pessoas estão desejosas de uma coisa nova, uma doutrina nova, uma doutrina que empolgue mais. E Pedro aqui escreve dizendo, não, eu estou escrevendo para que vocês se lembrem do que já foi dito. Que vocês se lembrem das coisas velhas. Que vocês se lembrem dos profetas que vocês tiveram condição de ver, dos profetas judaicos antigos. Se é que alguns de vocês leram e alguns deles conheciam um pouco os profetas antigos, se lembrem do que já foi dito. Hoje, lamentavelmente, sempre queremos que o pregador vá no púlpito e fale uma coisa nova, uma coisa que eu nunca ouvi. Quando nós não aplicamos as coisas velhas. E não vivemos as coisas velhas. As coisas antigas que já foram dadas. Para que quer ouvir mais? Você não consegue ouvir, fazer o que já ouviu durante muito tempo. O escritor de Hebreus chama os crentes de letárgicos. Ele diz, vocês já deveriam ser mestres e ainda são que nem crianças, precisando de leitinho, de trocar fralda. A pior desgraça no mundo pastoral é ter que trocar fralda de adulto. Porque os crentes estão sempre chorando, sempre pedindo. Tem cocô aqui, troca minha fralda. E pior que é o pastor que tem que trocar. Quando já deviam ser mestres e está trocando a fralda de outro. Porque graças a Deus nós temos crentes novos, bebês em Cristo. Esses vale a pena trocar a fralda. É meio difícil, porque a bundinha é pequena, mas às vezes o estrago é grande. Mas às vezes vale a pena, né? Trocar fralda de crente novo, de gente nova. Aí, mas com crente velho fica difícil, irmãos. O apóstolo Pedro está dizendo, gente, vocês têm que se lembrar do antigo. E eu estou escrevendo esta carta para animar, despertar a memória de vocês. Versículo 2. Vocês devem se recordar das palavras, versículo 2, das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Lembre-se do que já foi dito e aplique isso na sua vida. Porque o mal está entrando na igreja e está contaminando a igreja. E aí vem o segundo ponto, enfrentando o escárnio. Capítulo 2, 2 Pedro, 3, o versículo 3. Sabe o que ele falou que iria acontecer nos últimos tempos? Versículo 3. Antes de tudo, saibam que, quando? Como é que está na sua Bíblia? Nos últimos dias? Está assim na sua Bíblia? Eu uso a NVI, né? Não sei se você usa outra versão, mas não vai mudar muito não. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. E nunca, nos últimos anos, o nome de Jesus foi tão zombado. Nunca a igreja de Jesus foi tão zombada. Nunca pisaram tanto no nome de Jesus. Nunca fizeram tanta piada com o nome de Jesus. Nunca difamaram tanto a pessoa de Jesus. Nunca difamaram tanto a igreja de Jesus. Nunca, você nunca, eu garanto. Acho que eu sou um dos mais velhos aqui nesta manhã. E eu garanto que você nunca ouviu tanta difamação a respeito do nosso Senhor. E Pedro, 66 anos após a ressurreição de Jesus, está dizendo, nos últimos dias virão zombadores. E sabe o que esses zombadores diriam? Estão dizendo, já tinha no tempo dele esse tipo de coisa, versículo 4. Eles dirão, o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Sabe o que eles estavam dizendo? Sabe o que dizem? Vocês acreditam ainda que Jesus vai voltar? Mas vocês são os tontos, vocês são os idiotas, vocês são os bobões. Minha avó já falava disso, meu avô falou disso já, que Jesus vai voltar, faz mais de 2000 anos, Jesus não voltou nada. Pedro disse que isso ia acontecer. Você acredita ainda na volta de Jesus? Então Pedro está dizendo, virão zombadores dizendo, aonde está a promessa da sua vinda? Desde que os velhos morreram, desde que os pais morreram, Jesus não voltou. Esse negócio de Jesus voltar, isso é conversa, bobagem. Vocês são tolos, são tontos, idiotas de acreditar numa coisa como essa. Já faz tanto tempo. E ele não voltou ainda. Então Pedro esclarece o povo do seu tempo e esclareceu para nós, no nosso tempo, que os zombadores viriam, os zombadores estão aí, pisando, humilhando e enfraquecendo a vida de pessoas e dizendo, será que Jesus volta mesmo?
Será que é verdade que ele vai voltar já depois de tanto tempo? Antes de tudo, irmãos, aquelas pessoas sofriam a zombaria. Versículo 5. Mas eles, esses zombadores, deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. Ele vai lá para Gênesis e fala: ó, esqueceram que foi Deus que criou o mundo. E Deus tirou a terra da água e formou a terra da água, separou a porção seca chamada terra. E se esquece que Deus na sua palavra fez isso. Versículo 6. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Ele está falando do dilúvio. A mesma palavra que criou a terra, tirou a porção seca, foi a mesma palavra que trouxe tanta água, que destruiu toda a humanidade daquele tempo. Ah, pastor, mas você está viajando, esse negócio de dilúvio, você não é acreditar em coisa de dilúvio, que Deus trouxe dilúvio? Isso é conversa, é história. Uns dados interessantes para você nessa manhã. Estudos geológicos indicam que o Mar Negro passou por um aumento significativo no seu nível de água há cerca de 7.500 anos. Essa inundação teria submergido áreas costeiras habitadas, o que dá origem às histórias sobre dilúvio. Isso é arqueologia, isso é estudo da geologia, não é Bíblia, não estou lendo Bíblia. É estudo científico. O Mar Negro sofreu uma inundação que cobriu e destruiu populações inteiras. Isso é científico. Outra coisa, foram descobertos, imagine vocês, animais marinhos em cadeias nas montanhas, cadeias de montanhas nos Andes e no Himalaia. Acharam um fóssil de peixe a 400 metros de altura, peixe voador deve ser. Isso é científico, isso está registrado, põe na inteligência artificial aí, pergunta: acharam fósseis de animais marinhos nos Andes e no Himalaia? Veja o que ela vai responder, se você está lidando com essa coisa. Sabe o que significa? Como é que o peixe foi parar a 400, 500 metros de altura? Porque Deus, no seu poder, inundou a terra e destruiu a humanidade daquele tempo. Foi descoberta uma cidade submersa chamada Dwarka, em 1988, na Índia. Revelou a existência de uma antiga civilização que foi engolida pelo mar. A descoberta de fósseis de animais marinhos, sabe aonde? No deserto do Saara. Fósseis de animais, seres marinhos no Saara. Sabe o que isso mostra? Que houve um dia uma grande crise de água, uma grande inundação, que cobriu todo o planeta, e onde virou deserto, o mar esteve ali, e os peixes morreram lá e se fossilizaram. Houve uma descoberta de um lugar chamado Göbekli Tepe, é um sítio arqueológico na Tunísia, em 1963, que diz de uma cidade de 11 mil anos atrás, que sofreu uma grande inundação. Foram encontrados mamutes congelados na Sibéria, demonstrando que houve uma grande... Então só não crê quem não quer. Pedro está dizendo, esses zombadores se esquecem de que um dia Deus julgou o mundo. E eles estão dizendo, vocês acreditam ainda que Jesus vai voltar? Já faz tantos anos. No tempo de Noé, diz que Noé levou 120 anos para construir a arca. Ninguém se converteu. E os filhos dele foram salvos por causa da fé dele. Mas Deus veio com juízo. E o juízo aconteceu. E se você for ler a carta de Judas, ele vai falar de anjos que foram condenados. Ele vai falar de Sodoma e Gomorra. Ele vai falar o quê? Sabe, irmãos, que Deus julga a terra sim. E Deus julgará a nossa terra. Jesus virá com o julgamento. Você acha que Deus vai deixar barato os abortos que estão acontecendo? Você acha que Deus não vai julgar a criminalidade da guerra, guerra da Ucrânia, a segunda grande guerra, a primeira grande guerra? Você acha que Deus não vai julgar o sangue derramado de pessoas inocentes, de crianças mortas, de tráfico de pessoas, das drogas, da homossexualidade, Agora está em moda o tráfico de humanos. Você já tinha ouvido falar tanto disso? Você acha que Deus não vai fazer nada? Ele vai julgar para todos aqueles que não se arrependerem.
Mas você acredita ainda que Jesus vai voltar? Já passa 2000 anos. É o que já diziam, que Pedro profetizou. Repetiu 5. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, está formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Versículo 7. Pela mesma palavra, qual a palavra que fez o céu e a terra e o dilúvio? Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados, sabe por quê? Para fogo, porque o julgamento agora não será com água, será com fogo. Para o versículo 7, para o fogo, aguardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Ai, pastor, pregue uma coisa nova para a gente, nós queremos ouvir uma coisa nova, diferente, que nos anime. E Pedro está dizendo, não, vocês têm que lembrar das coisas velhas. Vocês têm que lembrar dos ensinos velhos. Porque esta vida, irmãos, está consumindo a gente. Você está pagando IPVA? Acho que não, né? Acho que só eu. O preço da galinha, lá do ovo que você come da galinha, está num preço bom, né? Diz que a galinha está andando de salto alto agora. E tem até o tráfico de café. O que eu quero dizer é, está fácil. Está simples. Você sabe que o nosso país está debaixo dessa crise da corrupção na nossa mais alta corte, da corrupção em Brasília, da criminalidade dominando, onde a polícia não pode subir nos morros do Rio de Janeiro. Sabe por que o Brasil está assim? Porque a igreja deixou de orar, interceder e clamar pelo seu país. Porque só a igreja, no poder do nome de Jesus, pode transformar a sociedade. Ninguém mais pode. Ninguém mais pode. Donald Trump não pode. Só o povo de Deus, no nome de Jesus, pode mudar a sociedade. Hoje, nesse país, de norte a sul, leste a oeste, está sendo acrescentado a dose de pecado diante de Deus da nossa nação brasileira. Graças a Deus você está aqui, mas em muitos lugares a igreja fecha, vai passear. Quando deveriam estar clamando misericórdia e perdão, Senhor, salva o nosso país. Vamos nos arrepender dos pecados do carnaval. Mas pastor, fala uma coisa nova, que a gente quer ouvir uma coisa diferente, uma nova revelação. Perdão, não tenho revelação nenhuma para vocês. Pedro está dizendo, lembra do que já foi dito. Recorda o que foi dito. Porque vão dizer, mas Jesus vai voltar? Vai voltar nada, você é um ingênuo. Esperando, já faz 2000 anos que ele passou, ele não vai voltar. Então, dessa forma, a igreja precisa enfrentar o escárnio, enfrentar a maldade. Um outro tópico desse texto é que ele vai nos falar sobre a paciência e a promessa do Senhor. Então ele está falando, escuta o que já foi dito, virá zombadores, Deus trouxe o juízo e a condenação, mas ele pede que a igreja seja paciente. A paciência e a promessa do Senhor. Capítulo 3, versículo 8. Não se esqueça disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que ele quer dizer com isso? É uma figura de linguagem, irmãos. Ele quer dizer o quê? Que Deus está fora do tempo. Não há tempo para Deus. Não há 1000 anos, não há um dia, não existe isso para Deus. E Ele faz tudo o que Ele quer, no tempo dEle, no momento dEle, quando Ele quiser e como Ele quiser. Não, mas já faz 2000 anos que Jesus veio e não vai vir. O tempo não é seu, o tempo é de Deus. Esse tempo que nós vivemos não é nosso, é de Deus. É Ele quem determina as estações, as épocas e os anos. E Ele disse assim, Jesus disse, o dia do retorno do Filho do Homem ninguém sabe. Somente o Pai é que sabe, que marcou. Você ora para Jesus te encontrar bem quando Ele chegar? Você pensa nisso? Ah, mas talvez você não vá chegar e eu morra então. Mas se você morrer, você vai se encontrar com alguém. Ou não? Então você ora para todos os dias, que se você morrer de repente, aí um carro te pegar, um raio cair na cabeça,
que nesse cortar da vida você vai estar nos braços do Senhor? Você se preocupa com isso? Nós precisamos nos lembrar do que já foi ensinado. Já foi ensinado. A igreja viveu 2000 anos crendo, pregando e falando sobre esses assuntos. E eu e você não podemos esquecer. O Deus, nosso Deus Jesus está fora do tempo. Ele é o Senhor do tempo. O relógio está em suas mãos. Versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente, não querendo, é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ah, Jesus não veio ainda. Você acredita nisso? Sabe por que Ele não veio? Porque Ele quer mais gente se converta. Porque Ele está esperando que os pecadores se convertam. Ele está esperando que os malvados se convertam. E os malvados vão se converter se a igreja pregar. Os malvados vão se converter se a igreja for a luz. Vocês são a luz do mundo, porque o mundo é treva e você é luz. Ele não julgou ainda porque Ele é paciente. Ele não veio ainda, já faz 2000 anos. 1000 anos para Ele não é nada, um dia para Ele não é nada. E Ele não demora em cumprir a sua promessa. Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, senão que cheguem ao arrependimento. A partir do versículo 10, nós temos o dia do Senhor e a nova criação. A Renata leu aqui um texto escatológico, né? Esse texto aqui é escatológico. Escatologia tem a ver com a doutrina das últimas coisas, dos últimos tempos. E ela leu lá no céu, a glória, o mover de tal. Você acredita mesmo que isso virá? Ah, mas eu tenho que pagar o IPVA, eu tenho que cuidar dos meus cachorros, eu tenho que olhar o YouTube, as notícias se o Trump vai caçar o juiz, se vai caçar, nem pode isso. E essas coisas dominam a nossa mente e tiram a nossa mente da conexão no alto, irmãos. É uma estratégia maligna de deixar o crente dormindo. O mundo caindo ao redor e o crente preocupado. Bem, é claro que você tem que pagar os seus impostos, você tem que cuidar da sua família, você tem que fazer tudo isso. Mas eu e você não podemos esquecer que Jesus está voltando. Não podemos esquecer das profecias antigas, dos ensinos antigos. Então ele fala sobre a vinda do Senhor, capítulo 3, o versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como o quê? Como está na sua Bíblia? Como ladrão. É uma figura de linguagem. Alguém sabe quando o ladrão chega? Você marcou hora com o ladrão, você vem me assaltar 10h30. É uma figura, assim como ninguém sabe quando Jesus vai voltar, o dia do Senhor virá como ladrão, como ninguém sabe quando o ladrão vem, o Senhor Jesus vai voltar. E eu e você precisamos estar preparados. E eu e você precisamos lutar contra as coisas desta vida. Precisamos lutar contra aquilo que tira a nossa mente do caminho de Deus. Precisamos voltar para a Escritura. Precisamos voltar para a igreja. Precisamos nos focar no grupo local, na igreja local, irmãos, porque não dá para seguir Jesus sozinho. Eu preciso que alguém me ajude a continuar seguindo Jesus. Eu preciso que você segure a minha mão, entende isso? Porque vez por outra eu caio também e fico triste, arrasado. Bom, só eu, acho que vocês não. E eu preciso que alguém venha segurar a minha mão. E sabe quem faz isso? A igreja. Ai, pastor, eu não vou na igreja porque tem muita gente ruim para fofocar. Claro, você é um deles, não? Talvez se você sair, ela melhore. Então, é um argumento velho, é uma conversa velha, que não cola, irmãos. Eu preciso da igreja. Eu preciso dos irmãos, que alguém segure a minha mão, que alguém ore por mim, que alguém me mande um WhatsApp dizendo, cara, orei por você hoje. Porque nós começamos a esmorecer, porque a luta é grande, a luta está difícil, os zombadores estão tomando conta, na mídia, no cinema, na internet, os zombadores, os malvados, os promíscuos, os pecadores. Mas Jesus vai julgar tudo isso. Vai ser com dilúvio? Não, vai ser com fogo. Versículo 10, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Olha o que ele fala aqui. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Diz o livro de Apocalipse que vai cair com um meteoro ou vai cair no mar.
que o sol vai queimar mais vezes do que queima agora. Eita sol, hein? Já está difícil agora, haja protetor solar. A lua vai perder o brilho. E as estrelas do céu serão abaladas. A volta de Jesus vai abalar o cosmos. Irmãos. Mas Jesus quer ver isso, cara. Para com essa conversa, meu. Jesus não vai voltar, não veio até agora, não volta mais. Será? Ninguém acreditou no dilúvio. Jesus falou, a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Que as pessoas se casavam, davam casamento, faziam comércio, nada errado, coisas boas. Até que veio o dilúvio e destruiu todo mundo. Ficaram esquecidos que Jesus está voltando e que haverá um julgamento. E que eu preciso estar preparado para o retorno dele. É isso que Pedro queria que as pessoas pensassem no seu tempo. Havia doutrina errada entrando na igreja. Pessoas dizendo que Jesus não era Deus. Pessoas dizendo, não, o corpo não vale nada. Você pode usar e abusar. Pensamento grego. Pode ser promíscuo, fazer, transar, o que você quiser. Que o corpo não vale nada. O que vale é o conhecimento. Um conhecimento especial. Os gregos já falavam isso no começo da igreja. E Pedro escreve para ajudar os crentes. Vou repetir o 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Então o dia do Senhor está às portas, está vindo. E aí sabe o que ele faz? Ele chama o povo à santidade. Então depois de todo esse quadro tenebroso que ele mostra, que ele fala versículo 11, visto que tudo será assim como zombadores, gente aprontando, o mal reinando e tal, visto que essa confusão toda vai acontecer, versículo 11, visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Aspecto prático daqui, nessa manhã, que Paulo nos ensinou. Já que essa bagunça está tão grande, o que eu devo fazer? Ou não devo fazer nada? Ou o pastor vai orar? Não, o pastor ora muito aí, pastor prega aí, vocês aí continuam tocando, cantando, e eu não vou fazer nada? O crente não vai fazer nada? Versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Sabe o que é piedade? Não é palavra católica, é a expressão grega, é a expressão do português nosso. Piedade é vida religiosa. Mas nós não seguimos religião, mas o que estamos fazendo aqui é um ato religioso para Jesus. Vivam de maneira santa e piedosa. Será que os programas que eu vejo na TV estão me fazendo bem? Será que o Instagram está me fazendo bem? Será que eu estou tendo práticas que me levam para perto de Jesus ou para longe? Precisamos pensar nisso. Mas não, Jesus não vai voltar. Cara, para com isso. Jesus já não vem mais. Essa história já morreu. E Pedro está dizendo, assim fizeram no dilúvio. Deus criou a terra e Deus destruiu a terra, a humanidade. Ele trouxe julgamento. Versículo 11, visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando, olha isso, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Sabe o que vai acontecer? Vai tacar fogo em tudo aqui. Quem não estiver em Cristo vai queimar, mas você vai ter alegria. O dia do Senhor será horror para alguns, mas será alegria e festa para outros. E o apóstolo Paulo, na sua carta de Romanos, ele diz que haverá tanta alegria no céu, que nós nem vamos lembrar mais das tristezas que tivemos aqui. Haverá lá no céu, o Senhor virá e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você tem chorado por você, pelos outros. Diz a Escritura que lá haverá tanta alegria, que nós vamos esquecer das coisas que passaram. E as lágrimas que estamos derramando, o Senhor próprio virá enxugar as nossas lágrimas.
Naquele dia, irmãos, quem nunca cantou vai cantar, quem nunca pulou vai pular, quem nunca dançou vai dançar, porque vai ser alegria eterna na presença de Deus, dos seus anjos. Alegria, alegria, alegria. Hoje é dia de tristeza, hoje é dia de luta, hoje é dia de batalha, mas Ele está dizendo: o Senhor virá e você será transportado para o reino de Deus fisicamente. Os mortos ressuscitarão e você estará para sempre com o Senhor. Amém? Mas hoje é tempo de alerta, de cuidado. Então, vivendo em santidade, irmãos, vou ler o 13 também para encerrando. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. E aí o último tópico, vivendo em santidade e esperança. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se, ou seja, se esforcem para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Acerte o pecado na sua vida, confesse o pecado da sua vida, lute contra o pecado, peça ajuda se você precisar, porque diz 1 João que não há homem que não peque, não há pessoa que não lute contra o pecado, e precisamos tratar com ele, na força e no nome de Jesus. 14. Amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados. 15. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Sejam pacientes, o Senhor virá. E virá logo, Maranata. Não importa o que diga, não importa quanto tempo passou, Ele virá. Sejam pacientes. Seja paciente na tribulação, seja paciente na dificuldade, seja paciente na dúvida, na dívida, nos problemas, nas dificuldades, nas doenças, nas enfermidades. Seja paciente. Logo o Senhor virá. E não vamos mais nos lembrar dessas coisas. Repetindo 15. Tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Olha, Pedro já tinha lido as cartas de Paulo. Isso, hermeneuticamente, é muito interessante, precioso. Olha o que ele diz, 16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras. Nunca torceram tanto a Bíblia como hoje. A internet é um horror de pregadores falsos, mentirosos, que torcem a escritura. E sabe o que é mais? Estão enganando a muitos. De pessoas que estão achando que vão para o céu e não vão, porque não se prega um compromisso sério com o Senhor Jesus Cristo. Uma pregação de paz e amor. Não é paz e amor não, irmãos, é guerra. Jesus disse assim: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Eu vim trazer espada. Porque numa família haverá 5 pessoas, 2 contra 3, 3 contra 2, a sogra contra a nora contra a sogra, porque um é convertido e o outro não. E os espíritos não batem. Conflito. Torcendo a escritura. 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro. Cuidado com o erro. Leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia. Você não entendeu? Pergunte para o seu pastor, pergunte para o seu líder. Faça uma pesquisa sobre a escritura. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele seja a glória para sempre. Amém, amém, amém. Acabou. É linda a carta de Pedro. E o objetivo hoje não é te ofender, não é te magoar e nem te colocar medo, mas colocar em você responsabilidade. Você tem que cuidar da sua vida espiritual. Não é o seu pastor, não é a sua igreja. A igreja abre portas, irmãos. Cabe a você entrar nela. Os pastores estão para orar, para clamar, para te aconselhar, para ajudar. É um ministério pastoral assim que funciona.
Mas cada crente tem que lutar por sua própria vida espiritual. E você pode lutar pela vida dos novos convertidos. Isso é colocar na brecha de intercessão pelos novos convertidos. Tá bom? Fique em pé um minutinho.